Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Ele se levantou e no mesmo instante, tomando o seu leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisas assim. Meus queridos e amados irmãos em Cristo, você que está assistindo agora essa live, Marcos capítulo de número 2, é um registro de um dia em que Jesus estava em uma casa. Literal, Jesus estava em casa, literalmente. E as pessoas ficaram sabendo que Jesus estava em casa. Aquele momento que Jesus estava em casa era um momento que poderia ser um momento para o seu descanso, porque nós sabemos que Jesus ele era um missionário, ele era um pregador, ele era alguém que sempre estava fazendo a obra do Pai. Então, quando a gente fala de Jesus em casa, a gente fala de Jesus na sua zona de conforto, a gente fala de Jesus na sua casa, seu lugar privado de pessoas. A Bíblia diz que ele estava em casa e essa casa era em Cafarnaum. Só que quando as pessoas ficaram sabendo que Jesus estava em casa, elas foram em sua casa para ouvir sua palavra. Porque quando Jesus está em casa, mesmo em casa, em zona de conforto, ele pregava a palavra. Hoje não está sendo diferente. Eu estou dentro da minha casa, mas eu estou fazendo a exposição da palavra. Eu acho interessante que as pessoas não iam até Jesus para pregar uma palavra. Elas iam até Jesus para ouvir uma palavra. Porque nós não vamos até Ele para falar. A primazia tem que ser ouvir e ouvir a sua palavra. As pessoas de Cafarnaum e região ficaram sabendo que Jesus estava em casa e elas foram até Ele. Eu acho lindo que Jesus ele deixa a porta de sua casa aberta e as pessoas começam a chegar para participarem de um culto. O pregador daquele dia é o dono da casa. O pregador se chamava Yeshua, que é o nosso Jesus. Pois bem, a porta está aberta e as pessoas estão chegando e o culto vai começar. E quem começa a pregar é Jesus. Nesse culto em que Jesus está pregando em sua própria casa, chega vários tipos de pessoas. Pequenos, grandes, catedráticos, leigos, letrados, muitas pessoas, inclusive escribas, fariseus, também estão dentro da casa. Eu preciso que você que está assistindo essa live tenha uma compreensão. Casa que Jesus está, sua presença, ela atrai curiosos, ela atrai servos, ela atrai pessoas desejadas em ouvir a sua palavra, mas também ela atrai escribas, fariseus, pessoas que vão para um culto, mas não prestam culto, não participam de um culto, estão ali, esperando uma falha do pregador. Característica de escriba. Nem todos vão, quando Jesus está em casa, para ouvir. Tem gente que vai para ver se encontra um erro. Infelizmente existem pessoas assim. Só que Jesus não vai deixar de falar por causa dessas pessoas. Porque o objetivo de quem ministra uma palavra é que o Pai fale. E quando o Pai está falando, Ele está falando a filhos. E quando o Pai está falando a filhos, essa palavra ela tem uma valia tão grande e penetrante que ela vai na divisão da alma e do espírito e ela não volta vazia. Para o que ela foi designada a fazer, ela vai fazer. Se a palavra no culto de domingo foi designada a salvação, pode ter murmurador no ambiente, Deus vai salvar. Pode ter um espírito de competição no ambiente, Deus vai salvar. Por quê? Porque aquela palavra, ela veio da parte de Deus e ela tem um objetivo para aquela noite. Então Deus não vai deixar de operar por causa de pessoas. E a Bíblia Sagrada então vai nos dizer que
Soube-se que Jesus estava em casa e Jesus estava lhes pregando a palavra. E aqui eu preciso falar para você que é pastor, para você que é pregador, para você que é conferencista, para você que é itinerante, para você que é missionário, para você que é missionário, para você que é obreiro. Jesus, a gente sabe por João capítulo 1, que ele é o verbo vivo. Ele é a palavra. No princípio ele era o verbo. O verbo se fez carne. Ele é a própria palavra. E Jesus, a própria palavra, pregando a palavra. Então, se eu sou de Deus, como eu digo, se você é como você disse, se você é pregador, pregue a palavra. Se até o verbo original, se o próprio Cristo, a exposição dele é a palavra, você quer expor o quê? Pregue somente a palavra. O povo vai na casa para ouvir a palavra. Se você tiver 5 minutos de oportunidade, que os seus 5 minutos seja de palavra. Se for 50 minutos, Deus te dá um sermão de 50 minutos de palavra. O povo está cansado de encheção de linguiça. O povo está cansado de abobrinha. O povo está cansado de... Eu acho, eu fiquei sabendo, me falaram, eu não tive tempo para estudar. Filho, pregue a palavra. Os dias são maus. Tem gente que está necessitado de uma palavra que vem da parte de Deus. Ministre uma palavra cristocêntrica. Apresente Jesus às pessoas na sua igreja. Qual é a sua dificuldade de falar de Jesus, filho? Você consegue pregar de tantos personagens da Bíblia? Qual é a sua dificuldade de falar de Jesus? Coloque Jesus nos seus sermões. Ele é que dá a você os seus sermões. Qual é a sua dificuldade de ter um sermão cristocêntrico? Diz a Bíblia que Jesus estava em casa em Cafarnaum e ele pregava a palavra e deixou a porta aberta, acessibilidade para ouvir a palavra. E diz a Bíblia que o povo vai à casa de Jesus e eles vão com essa fome de ouvir a palavra, e no meio tinha pessoas que não estavam ali por causa da palavra. Existe aquele grupo que vai para ouvir, existe aquele grupo que vai para observar, existe aquele grupo que vai para conversar, existe aquele grupo que vai para adorar. Em qual grupo estamos? A fé vem pelo ouvir, Romanos. Diz, a fé vem pelo ouvir, Romanos 10. A fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor. Você fala que é de fé, mas você não ouve. A unção que você respeita é a que você vai atrair. Jesus Cristo está ministrando e as pessoas começam a chegar e vai ouvindo, uns vai murmurar. E eu acho interessante, eu quero chegar nessa parte aqui, a casa vai superlotar. Porque aonde Jesus está, gente, lota, superlota. Nós estamos vivendo um momento em que, devido ao momento do Covid, estão pedindo para não aglomerar. Fica difícil não aglomerar na igreja. Porque lugar que a gente sente a presença do Pai, do Santo Filho e do Santo Espírito, esse espaço ele não é mais pequeno. Porque aonde tem o manifestar dele, o povo quer estar. É por isso que nós vamos na igreja. Aquela aglomeração ali é uma aglomeração para ouvir a palavra. Você não aglomera em supermercados para o alimento? O crente aglomera na igreja para receber uma palavra que vem dos céus. E diferente de supermercados, de açougues, de outras redes e lojas de conveniências, a igreja é diferente. O objetivo ali é que uma palavra mude uma vida. É que uma palavra transforme histórias. E vai nos dizer a Bíblia que Jesus está pregando a palavra em casa. Isso defende também cultos domésticos, palavra no lar. Quando você tiver uma oportunidade para pregar na sua casa, pregue a palavra. Fale da palavra, leia a palavra, respire palavras. Palavra de Deus. Menos do homem, mais de Deus. A palavra de Jesus, uma mensagem cristocêntrica. Apresente os evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas, João. Apresente os evangelhos às pessoas.
uma palavra simples, mas carregada de unção. Tem hora que a gente fala e não fala nada. E às vezes é um sermão simples, mas com aquela unção que vem da parte de Deus que vai mudar uma vida. Mas vamos lá. Jesus está em casa e está pregando a palavra. As pessoas estão aglomerando para ouvir a palavra. E aí começa a acontecer algumas coisas, inclusive dentre elas um problema. Uau! A casa fica super lotada e as pessoas estão na porta. E as pessoas que estão na porta, a porta está aberta, Marcos capítulo 2. As pessoas que estão na porta, elas estão impedindo quem está do lado de fora entrar. Quem está fora quer entrar. E quem está dentro não quer ceder espaço para que outras pessoas cheguem. Vocês estão aí, gente? Está entendendo aí? Ó, quem está dentro não dá espaço para quem está fora chegar. Quem está fora quer entrar, mas não vê espaço. A porta da casa está aberta, mas cadê o acesso? O acesso é tampado pelos homens. Isso aqui é um defeito. E o acesso está tampado pelos homens. Não é Jesus que fechou a porta. Os homens impediam pessoas de entrar na porta da casa de Jesus. Hoje não tem sido diferente. Hoje tem muitas pessoas que estão querendo ir para a igreja. Mas infelizmente, o homem está sendo o obstáculo. Assim como em Cafarnaum, a porta da casa de Jesus tinha um obstáculo feito por homens, hoje existem homens que são obstáculos na caminhada da fé para que outras pessoas não possam chegar. Tem gente até querendo chegar, mas quem está não dá espaço. Quem dá, fecha o espaço. Ou o comportamento de quem está na porta atrapalha quem está do lado de fora que quer entrar. Eu acho interessante porque o Evangelho mostra para que Jesus veio ou a que Jesus veio. Ele veio para evangelizar, para pregar boas novas, liberdade aos cativos. E interessante é que ele veio para os doentes e não para sãos. O dia que Jesus estava pregando em casa, a casa estava cheia de pessoas sãs. E do lado de fora havia um paralítico, que a gente vai colocar ele nesse texto aqui agora como ele está. Chegou o momento de falar dele. Do lado de fora havia um paralítico que seria conduzido por 4 homens. E ele queria entrar para o culto. Mas por causa do obstáculo do homem, ele não podia entrar. A casa é de Jesus e o obstáculo é humano. E na casa de Jesus há uma prioridade. Ele veio para os doentes. O paralítico deveria ser colocado do lado de dentro, pela porta. Mas a porta que Jesus deixou aberta, o homem colocou uma barreira, um obstáculo. E quem foram esses homens que foram os obstáculos desse dia? Homens sãos. Hoje, o evangelho que abrange a todos, sim. Mas existem pessoas, filho, que eu preciso ceder espaço para elas. Existem pessoas que eu não posso atrapalhar a chegada delas junto a Jesus. Lembra na história de Marcos 10:46 em diante? Bartimeu, ele queria chegar, mas a multidão que estava com Jesus tentou calar ele. Nem todo mundo vai estender a mão para você entrar, mas do lado de dentro existem pessoas que podem colocar a mão para você sair. Eu acho interessante que diz a Bíblia Sagrada que o paralítico está do lado de fora sendo conduzido por 4 pessoas e ele tenta entrar pela porta, mas há um impedimento. E o impedimento naquele dia se chamava homem. Tem muitos homens que se tornaram impedimento para outras pessoas irem até Jesus. Por suas ações, por suas arrogâncias, por sua ignorância ou por suas atitudes. As pessoas olham e dizem: eu não vou entrar ali por causa de fulano. Eu não vou entrar ali por causa de Beltrano. Eu não vou entrar ali porque se for para mim entrar ali, para mim ficar igual aquele rapaz, tá? Eu não quero entrar. Perceba que a casa é de Jesus. Onde a casa é de Jesus, a primazia é a palavra. Ele expõe a palavra, ele prega a palavra. E quando vem pessoas para entrar, ele não coloca obstáculo para ninguém. A palavra é para todos. Mas quando
a casa superlota a um caso específico, prioritário, humanitário. O paralítico chega conduzido por 4 pessoas e ele quer participar do culto. 4 pessoas estão querendo levar ele para dentro da casa, mas quando eles chegam na porta, o obstáculo é humano. O obstáculo da porta da casa de Jesus é o homem. Tem muito lugar que fala, Jesus está aqui, a porta está aberta, é a porta da graça, é a porta da esperança, é a porta do refúgio, mas infelizmente o obstáculo dessa casa se chama ser humano. E ao mesmo tempo que eu prego, vinde, e quando as pessoas estão com a fé para ir, na porta há um obstáculo. E esse homem, ele encontra esse obstáculo, ele e mais 4 pessoas. Ao todo são 5 novos participantes. Dentre eles, um está enfermo e ele não veio para a ação, veio para o doente. Nesse dia, essa palavra faria todo sentido, mas não. Ele prega para sãos em casa e do lado de fora está um doente. Vê como que fica. Vê como que fica uma mensagem que tem tudo para dar certo e começa a perder sentido. Por causa de Jesus? Não, por causa do homem. Ele veio para os doentes e não para os sãos. E de repente o doente está do lado de fora. Ele veio para aquele tipo de pessoa, para aquele perfil. E quem está dentro da casa atrapalhando o doente chegar? Fariseu, doutor da lei, escribas, murmuradores. Perceba que a casa está cheia de catedráticos, mas está vazia de doentes. Até tem a exposição da palavra, mas a palavra acabou atraindo os renomados, os exegetas, os reverendos, os bacharéis, os dianéis. Eles já existiam no tempo de Jesus, meu filho. A casa se encheu deles, mas quem era para entrar, quis entrar, ficou do lado de fora. Pelo que viu na porta, o obstáculo era humano. Tem muita gente com sede de entrar. E tem muita gente que está deixando de entrar, não por causa de Jesus, porque por Jesus ele já estaria dentro, a porta está aberta. Mas tem muita gente que não entra hoje na igreja, ou não entra em lugares que a palavra ela tem a exposição, porque há um empecilho humano na porta. Quem consegue compreender isso aqui? Dá um ajuste. E por causa desse empecilho na porta, tem gente que não entra. Deixa eu arrumar aqui. E o empecilho, ele é humano, irmã Lorena, diácono Kevin. O empecilho hoje das pessoas entrar é exatamente o homem. Só que eu vou mostrar para vocês que Jesus não vai deixar de operar por causa disso. Só que tem gente que ele é terrível. Ele vai ao culto, mas ele não participa do mesmo. Ele vai no culto, mas seria talvez melhor que se ele ficasse em casa, porque o lugar dele ali atrapalha outras pessoas chegarem. Nós estamos vivendo dias de cadeiras reservadas por causa da pandemia. Nós estamos vivendo um dia que não pode ter aglomeração. Porém, nesses dias, era dias de cedermos espaços, porque não pegar uma cadeira ali e falar, essa aqui é minha, porque eu posso olhar para fora e ver que tem alguém que está ficando do lado de fora, que precisa mais do que eu, daquele momento. Mas eu, irmãos, olha, ó paz, eu não quero ceder o meu espaço. Eu não quero perder minha vaga. Eu não quero perder o meu lugar à porta. Eu não quero perder minha cadeira. Eu não quero perder a minha vez. Eu não quero dar espaço para o machucado chegar. O paralítico em Marcos capítulo 2, ele queria entrar. Ele seria introduzido por 4, só que a porta tem um obstáculo. E a gente sabe que naquele texto não tem o nome das pessoas que estão insistindo para que o paralítico acesse a casa. Não tem nomes, só se sabe o número. São 4 pessoas conduzindo um paralítico. E eu ainda vou conjecturar aqui,
o nome desses 4. Sem forçar o texto, eu vou conjecturar. Porque o que os 4 fazem dá certinho para o que será conjecturado aqui. Porque se é outros 4 ali sem fé, eles voltariam. Se seriam pessoas incrédulas, voltariam. Mas de Jesus que eles tinham fé. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quem é esses que têm fé, que já ouviram a palavra? Quem são estes que vão introduzir o paralítico? Eu vou conjecturar aqui 4 nomes: Mateus, Marcos, Lucas e João. Por que esses 4? Porque são os evangelhos. E a função do evangelho, o evangelho ele é banhado de fé. O objetivo dos evangelhos, que são as boas novas, é colocar o doente aos pés de Jesus. É colocar o paralítico na casa de Jesus. O evangelho não importa ou não procura saber o que te paralisou, mas ele te carrega e te conduz ao que vai te devolver o movimento, a força. Então são 4, e eu conjecturo Mateus, Marcos, Lucas e João. Por quê? Porque eles querem levar o paralítico até Jesus. O evangelho é para levar pessoas até Jesus. O evangelho não é para você ficar rico. O evangelho eu prego para levar o pecador aos pés de Jesus, para levar o pecador até a casa de Jesus. Só que quando eu evangélico, ou eu prego o evangelho com esse objetivo, eu vejo que há uma resistência, e ela não é celeste, é uma resistência terrestre. A terra parece que ela não quer receber o paralisado. Só que a fé dos 4 é uma fé capaz de romper barreiras, como também é uma fé inteligente a ponto de ter uma estratégia. Se não dar para entrar pela porta, vamos por detrás da casa, vamos subindo, vamos ao telhado e vamos descer o paralítico. O que é isso? Além de fé e perseverança, isso aqui é não deixar o homem impedir o agir de Deus. Não deixar o homem impedir com que outras pessoas cheguem. E se eles não querem sair, eu não arranco eles. Mas Deus me dá estratégia de entrar sem precisar deles, para que a glória também não vá a eles. O que eles fazem? Descobrem o eirado, descobrem o telhado da época, arrancam as placas de barro e vão descer o paralítico em seu leito por cordas e vão colocar o paralítico diante de Jesus, porque o objetivo dos evangelhos é colocar pessoas machucadas diante de Jesus. O objetivo do reino é colocar pessoas que foram feridas, e não importa o que te feriu. O objetivo dos evangelhos ou dos evangélicos é levar você novamente aos pés daquele que perdoa, aos pés daquele que cura. Não importa o que te paralisou ou te machucou. O objetivo do evangelho é colocar o homem diante de Jesus. E essa palavra hoje para os nossos dias, ela se encaixa, ela vem ao teu encontro, porque Jesus estava em casa e pregava a palavra. O obstáculo do dia: os homens estavam na porta impedindo o machucado, o ferido, o paralítico de chegar. Ele veio para os doentes, o doente queria entrar e não pôde. Muitos homens hoje se tornaram obstáculos no caminho da fé. Muitas pessoas não vão por causa de escândalos, por causa de pessoas, não vou por causa dela, não vou por causa dele, porque a porta da graça está aberta, deixada aberta por Jesus há 2000 anos atrás. O que morreu de braços abertos deixou uma porta aberta
Mas, assim como em Marcos 2, o homem fechou a porta com sua presença, hoje a presença do homem é o impedimento para outras pessoas irem até Jesus. E tem hora que isso está no meio de pregadores, de pregadoras e etc. Não vou falar de escândalos da fé, porque não estamos aqui para isso. Mas eu estou aqui para dizer para você uma palavra muito séria. A nossa atitude pode ser um impedimento para que outras pessoas não cheguem. E se eu cheguei, por que eu vou impedir outros de chegarem? Se você chegou, por que você vai barrar outros de chegarem? Quando acaba a casa superlotar, cede a cadeira. Já viu aquele ônibus lotado que tem o assento preferencial? O ônibus pode estar lotado, mas a gente não tem que ceder a cadeira para grávida, para pessoas mais velhas. No evangelho, além de ter isso também, tem que ter aquela cadeira que tem que ser cedida para doente, para desviado, para pessoas que se esfriaram. A pessoa está ali, chegou, está com vergonha, está em pé, cede seu espaço. Essa cadeira aí, ela não é cadeira vitalícia, cede ela. Eu vou encerrar. Diz a Bíblia que Jesus estava em casa e lhes pregava a palavra. Diz a Bíblia que havia um impedimento que era o homem. Mas diz a Bíblia que quatro, eu coloco aqui os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 4 pegam o paralítico e se não dá para entrar pela porta fechada pelo homem, a fé, Mateus, Marcos, Lucas e João, o objetivo dos evangelhos, levar o homem até Jesus. Levar o homem até Jesus. Então veja o que aconteceu. Diz a Bíblia Sagrada que eles vão por detrás da casa. Só um instante. Eles vão por detrás da casa, sobem possivelmente uma escada, acessam o telhado, refletindo o céu e descem o paralítico. Porque o evangelho é isso. Subidas e descidas, altos e baixos. E nos altos e baixos, quem está com o paralítico? Os 4. Representando os evangelhos estão com as pessoas em cima ou embaixo, ganhando ou perdendo, nos altos e baixos da vida, que tenhamos uma palavra de boa nova para essas pessoas. Para me encerrar, diz a Bíblia que eles descem esse rapaz. E olha o que Jesus vai dizer. Versículo 5. Vendo-lhes a fé, Jesus vê a fé de cada um no ambiente. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Vendo-lhes a fé, eles já haviam ouvido a palavra. Vendo-lhes a fé, Jesus está vendo a fé deles. O homem pode não estar vendo você, mas Jesus está vendo. O homem pode não estar vendo a sua fé. E a fé que talvez você quer demonstrar, como Hebreus 11, não é o que se vê. O justo viverá pela fé, não é o que se vê, é o que se crê sem ver. A fé que você tem, às vezes o homem não vê ela, não acredita nela. Mas filho, Marcos 2, versículo 5, Jesus está vendo a sua fé. A fé pelos seus familiares, a fé de busca, a fé por milagre, a fé por transformação. A fé, Jesus está vendo essa sua fé. Disse Jesus ao paralítico: filho, esse filho estava do lado de fora, mas esse filho foi levado por 4 para o lado de dentro, e Jesus vai dizer para ele, como um pai, filho que se compadece do filho, filho. Quantos filhos do lado de fora, hein? Quantos filhos lá na biqueira? Quantos filhos no bar? Quantos filhos em boates? Quantos filhos lá fora que o evangelho querendo trazer, e às vezes quem está dentro é o próprio impedimento. Mas como o evangelho não desiste de quem é filho, o evangelho vai continuar trabalhando para colocar filho diante do pai. E nós profetizamos que esse final de ano vai ser o final de ano em que os evangélicos, os pregadores do evangelho, serão grandes ganhadores de alma e levarão almas diante do Pai. Nós profetizamos um final de ano especial com salvação de almas, com filhos de volta à casa do Pai, para Jesus olhar para eles e dizer para eles assim, ó, filhos,
filho, filha. Olha que palavra linda que Jesus vai dizer: filho, os teus pecados estão perdoados. A primeira coisa que Jesus fez ao paralítico, perdoou os seus pecados. Filho, ele não entrou ali para pedir perdão. Ele entrou ali, foi introduzido ali para ser curado. Mas antes de ser curado, ele foi perdoado. E quem perdoou ele foi Jesus. Porque se o homem não te perdoa, Jesus te perdoa. Se a tua família não te perdoa, Jesus te perdoa. Ele libera uma palavra de perdão para nós aqui nessa live. Ele está dizendo: eu te perdoo. E o interessante é que ele não quer saber o que o homem fez. Ele não quer saber qual é o pecado do homem. Mas ele está dizendo para aquele homem: sejam perdoados os teus pecados. Porque quando Jesus está na casa, há perdão. Quando o homem está na casa, tem acusação, tem murmuração. Mas quando tem Jesus na casa, ele perdoa. E se Jesus ele está na sua igreja, a palavra vai ser de perdão. Se Jesus é na sua vida, é uma palavra de perdão. Se você fala que é de Jesus e não perdoa, filho, levante as mãos e aceite-o de novo. Porque a função do evangelho, quando entra, é me deixar ter uma mente como a de Cristo. E quem tem a mente de Cristo sabe que onde Jesus dá, tem perdão. Qual a sua dificuldade em perdoar? Quem lhe ofendeu? Ele ensina a dar até a outra face. Diz a Bíblia que ele vai dizer assim: olha, filho, os teus pecados estão perdoados. Teus são muitos. E não importa a volumosidade, não importa a quantidade, ele está dizendo: os teus pecados estão perdoados. Aí quando Jesus começa a perdoar, versículo 6, mas alguns dos escribas estavam assentados ali dentro da casa, escriba, e arrazoavam em seu coração: por que fala este deste modo? Incomodado com a maneira que Jesus fala. Você sabia que tem gente que ele vai no culto e ele incomoda com a forma que a gente prega? Tem gente que o jeito que você prega, o jeito que você louva, incomoda ele. Por que ele fala desse modo? Por que ele prega desse jeito? Por que ela louva desse jeito? Filho, quem está louvando, quem está pregando, não está pregando para você, é representante de Deus. Não está ali para te agradar, está ali para fazer a vontade de Deus. Versículo 7. Por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecado senão um que é Deus? Quando Jesus começa a perdoar, quem tem um coração que não perdoa, fica escandalizado com o perdão. Escute isso que eu estou te falando. Quem não perdoa, escandaliza-se com a palavra perdão. Quem não ama, se escandaliza com amor. Quem vive uma vida miserável, uma vida cheia de desgraça, se escandaliza com a graça. Só que o que Jesus vai dizer? Olha aqui que legal, olha que forte. Jesus vai dizer: perdoados estão os teus pecados. Agora, se vai ter murmurador, se vai ter levante, não importa. Ele já te perdoou. Agora, se há uma nuvem de testemunhos em volta que não acredita nisso, ele está te perdoando. Olha que forte o irmão Arler Eduardo. Quem fica incomodado é o diabo, realmente. Versículo de número 8. E Jesus percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhe: por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Jesus, ele percebe até murmurador na casa, hein? Jesus, ele percebe até quem não vai para adorar na casa. E Jesus vai dizer no versículo 9, ó, qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta, toma o teu leito e anda? Qual que é mais fácil? O perdão não é muito mais fácil? Dizer: me perdoa não é mais fácil? Eu te perdoo não é mais fácil? Aí eu vou dizer: por que eu estou fazendo isso? Versículo 10. Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Quem tem autoridade para perdoar? Jesus. Quem tem a mente de Jesus, perdoa. Disse Jesus ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa.
Aqui Jesus está querendo dizer o seguinte: eu estou te perdoando e eu estou te curando. Porque na cultura de Israel era o seguinte, olha como que funcionava a cultura judaica, a cultura deles. Quando eles viam alguém enfermo, eles associavam a enfermidade da pessoa a pecado. Lembra lá de João capítulo 9, os discípulos perguntando: Jesus, quem pecou para esse homem ser cego? Foi a mãe, foi o pai? Quem pecou para esse homem estar desse jeito? Então, eles atribuíam o estar ferido ou estar deficiente ao pecado. Pecou, ficou deficiente. Pecou, ficou paralítico. Mas Jesus está dizendo assim, ó, eu estou perdoando todos os pecados dele. Porque se vocês acham que a paralisia veio decorrente a pecado, eu estou perdoando o que ele fez. Estou curando ele agora. Esse homem recebeu perdão e cura. Ele entrou no culto para receber cura. Cura. Mas ele recebeu perdão e cura. Ele sempre faz infinitamente mais do que pensamos, do que sonhamos. E aquilo que olho não viu, ouvido não ouviu, nem subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Recebe essa palavra, Ele vai te dar mais, Ele vai fazer mais. O Evangelho vai te colocar diante dele e além de te perdoar, Ele vai te curar. Perdão e cura, perceba, Jesus não deixou de operar por causa dos homens que dificultaram o acesso da porta. Jesus não deixou de perdoar por causa de murmurador e nem deixou de fazer milagre por causa de escriba e de fariseu na casa. E eu profetizo isso para a sua igreja ou para a sua vida. Se você for numa igreja evangélica mais próxima da sua casa, Jesus vai operar grandes coisas na sua vida. E não se importa se lá tem um escriba, se tem um doutor da lei, se tem um fariseu, se tem um catedrático, se tem um reverendo, se tem uma pedra de tropeço, lá não importa. Se lá tiver exposição da palavra genuína, Jesus vai te alcançar naquela casa. Oh glória, oh maravilha. Procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa, independente de placa. Procure uma igreja que a primazia nela seja a palavra. Não importa qual, procure uma igreja próxima, mas que priorize a palavra, porque essa palavra ela é de perdão. Essa palavra ela é de cura, ela é de libertação. Essa palavra vê sua fé, essa palavra acrescenta fé, essa palavra dá fé, essa palavra dá força, dá ânimo, essa palavra é da restituição. Essa é a palavra que levanta. A do homem te derruba, mas essa aqui te levanta. Marcos capítulo 2 para a gente encerrar. Olha o que vai acontecer. Jesus, versículo 11: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito, vai para tua casa. O paralítico deixou a casa dele e foi para de Jesus. Ele deixou a casa dele paralítico, carregado pelos 4 paralíticos. Mas ele deixa dele e vai para de Jesus. Da de Jesus para dele é uma mudança. Ele sai da dele ferido, mas quando ele sai da de Jesus, ele vai sair curado. Você está entendendo isso aqui? Ele sai da casa dele paralítico, mas quando ele sai da casa de Jesus, ele vai sair andando. Porque é uma diferença quando eu saio da minha para quando eu saio da dele. Da sua você pode sair machucado, mas da dele ele te tira de lá curado. Da sua você pode sair de ali, ó, com um pecado, da sua casa saindo com um pecado para a casa do pai. Mas da casa do pai voltando para a sua, você vai sair perdoado, porque ele te perdoa. Para você voltar para casa sempre melhor do que quando você vem. Surpresa para voltar para casa. Para encerrar, o rapaz vai receber perdão e cura. A paralisia vai embora, a força vem, porque onde tem palavra tem força. Então ele se levantou. No mesmo instante, tomando o teu leito, no mesmo instante, o rapaz se retirou. E eu queria que você imaginasse essa cena comigo. Vamos lá? Vamos imaginar a cena para a gente encerrar? O rapaz ele vai sair por uma porta que ele não entrou. Quem está comigo nessa aí? Eu vou aplicar o texto. O rapaz vai sair por uma porta que ele não entrou. Tá pronto para ver isso aí? Tá pronto, meu irmão Arley?
O rapaz vai sair por uma porta que ele não entrou. Ou o que o evangelho faz, ou o que o Nazareno faz. Olha o que os evangelhos são capazes de fazer. O rapaz vai sair por uma porta onde ele não entrou. Sabe aquelas pessoas que não deram passagem para ele quando ele estava paralítico? Sabe aquelas pessoas que não dava passagem para ele quando ele era carregado? Além de darem passagem para ele agora, vai ver passando um homem que era carregado, carregando cama. Ele vai sair por uma porta que ele não entrou. E será que você consegue compreender que tem gente que entrou por aquela porta de um jeito e saiu do mesmo jeito? Mas será que você entende que ele não entrou por aquela porta, mas ele vai sair por ela transformado? Porque aonde o homem fecha, o evangelho te introduz, porque ele chama a existência aquilo que não existe. E se não existe uma possibilidade de uma porta em cima, ele abre as janelas dos céus, ele te introduz e te faz sair curado, para passar diante de pessoas que não acreditaram em você, desacreditaram de você, ou não acreditavam que isso seria possível. Ele faz você passar diante deles, para mudar a reação dessas pessoas. Vamos ver no texto a mudança de reação? Marcos capítulo 2, versículo 12. A ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisas assim. O que Jesus fez nesse paralítico entrou para aquela expressão inédito, único, diferente. Eu profetizo que ele vai fazer algo tão lindo na sua vida que alguém vai dizer assim: jamais vimos algo assim, jamais vimos coisas assim. Queridos, essa é a palavra de Deus que eu deixo para o seu coração. O que ele vai fazer na sua vida, pessoa, além de ficar maravilhada, vai dizer assim: como que você está saindo por essa porta? Nem te vi entrar. É porque as nossas entradas não são para o homem ver. E quando ele nos dá o acesso, não precisa o homem ver por onde você entrou, mas vai ver você saindo, porque vai ver você saindo bem diferente daquele que ficava na entrada, paralisado. Deus vai te restaurar as forças. A palavra dele é de restauração para você nesse final de semana. Receba restauração, receba perdão, recebe da parte de Deus. Eu ministro bênçãos de Deus sobre a sua vida, eu ministro bênçãos de Deus sobre a tua família, eu ministro o melhor de Deus. Jesus estava em casa e a pregação de Jesus em casa foi perdão. A pregação de Jesus em casa foi graça, foi cura, foi força. A pregação de Jesus, ela alcançou um doente. E essa mensagem vai te alcançar aonde você estiver, com força, com graça, com ânimo, com esperança, porque mensagem cristocêntrica vem para te exortar, para te consolar, mas também para te edificar. Que Deus te abençoe, seu amigo e irmão em Cristo, mensageiro Roberto Ferreira, te deixando essa palavra. Deus te abençoe. Posso ver um amém de vocês aí? Deus abençoe. É a mensagem dessa noite para o seu coração. Deus te abençoe poderosamente. Meu irmão Vitor, Deus abençoe. O Arler Eduardo, Cristiano e Lourenço, Nath Asten, o Arler Eduardo, Júnior Guerra Porto. Meu irmão Júnior, sexta-feira que vem, se o Eterno abençoar, estaremos aí, hein? O Arler Gomes, missionária Patrícia Fernandes, Felipe, o Osório Alves, que é bênção, pregador, irmão Arler Gomes, Deus abençoe. Lorena, professora de escola bíblica, já deu aula para mim, Lorena. Tomara que eu não falei nenhuma bobeira aí. Irmã Lorena é minha professora de escola bíblica. Diácono Kelvin, Deus abençoe sua vida. Pastor Pedro, pastor Geraldo, lá do Nova Granada. Irmão Elson, estava confundindo ele com o Luciano.
irmão Elson, lá do Vila Recreio, o André Garcia, pastor Geraldo, minha irmã Patrícia, Gesariel, irmão Rodrigo Santos, a irmã Thelma. Deus abençoe, viu, pessoal lá da Top Pizza da Alterosa. Pessoal, Deus abençoe mesmo todos vocês, amém, queridos? Aí, aproveita e a Top Pizza tá aí, ó, lá no Alterosa, São Benção. Vou pegar o número deles e passar pra vocês, top mesmo. Queridos, Deus abençoe. Deixar pra vocês aqui nosso canal lá no YouTube. Estamos começando com um canal para futuramente começar a fazer vídeos direto pelo YouTube. Mas enquanto isso, vamos aqui, tá na bênção, tá bom? Sendo fiel no pouco, Deus vai colocar no muito. No YouTube é Pastor Roberto Ferreira MG. Vou escrever aqui, ó. Só um minutinho, pessoal. Olha aí, gente. Deus abençoe, viu? Tá aí, povo de Deus. No YouTube é Pastor Roberto Ferreira MG. Se você puder entrar lá, se inscrever no nosso canal. Lá no meu canal do YouTube, eu pus um seminário lá. E daqui a pouco eu vou até falar sobre esse seminário aqui, que vai ser de grande valia para vocês. Tá lá, viu? Um seminário gratuito lá no nosso canal no YouTube. Já eu vou fazer um vídeo falando sobre isso daqui a pouquinho. Mas enquanto isso, fique com essa palavra. Se quiser voltar à live aí, vai estar gravado, salvo. Medita no que foi falado aqui. Amém? Marcos capítulo 2. Jesus não vai deixar de operar por causa do homem. Deus abençoe a todos. Meu Deus, eu quero te agradecer por esse final de semana, agradecer por essas vidas, agradecer por mais uma live, te glorificar e te agradecer, Senhor. Alcance essas vidas, Pai. Existem muitas pessoas do lado de fora, decepcionadas com o ser humano. O Senhor não decepciona ninguém. Mas alcance vidas, Pai. Salva almas, salva vidas. A pessoa possa estar em casa agora, receber a Tua presença, receber o Teu amor, Teu perdão, Tua graça, Tua cura. Onde tiver alguém necessitado agora da Sua palavra, do Seu perdão, da Sua cura. Cura, perdoa, sara, resgata, dá força. O Senhor ainda é Pai e os chamas de filho. Deus abençoe os Teus filhos, Senhor. Dá-lhes um excelente final de semana, um ótimo final de mês de julho, um mês e um ano melhor. Abre porta no meio dessa pandemia, e testemunhos de vitória no meio dessa pandemia. Guarda a nossa família, a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus te abençoe. Amém. Vou fechar com esse louvor aqui, ó. Acho que dá pra fechar, hein? Amém, meu irmão. O Arley, obrigado. Deus abençoe sua família também, querido. Que bênção. Vou pôr um louvor pra vocês aqui que tem a ver com essa mensagem, hein? Tem coisas que Deus faz que é extraordinário, né, meu irmão? Irmão Arley. Um louvor aqui, ó. Você vai ouvir um hino aí pra gente fechar agora. Olha esse louvor, hein? Ai, que saco. Mais um dia pra ficar vendo os mesmos filtros. Olha só, vamos pular. Ai, um clássico. Maravilha! Posso ver aí um glória da sua parte? Dá glória a Deus aí, queridos, ó. Escreve aí. Imagina comigo. Imagina comigo. A casa lotada. Todos concentrados. Jesus
fora escutando. Estou em cima desta cama já há tanto tempo. O meu sonho é ser curado, mas sozinho não vou conseguir. De repente, nas quatro pontas da minha cama, alguém pegou e do chão me levantou. Eu me lembro, meu nome perguntaram. E da porta vi perfume me aproximando, mas pra entrar não vi ninguém deixando. A esperança estava tão longe de mim. Naquele dia, logo amarraram uma corda na minha cama e com seriedade um ao outro chama. Ei, vamos levá-lo por cima do telhado. Os dois que são mais fortes então vão subir. Se segura para o livro, nós vamos ali. Amba balançando. Estava em cima me puxando, enquanto me puxava bem na peça brava. Mas que estava embaixo da minha cama segurava. Esse devagarinho puxa o brilho. E alguém Ele está caindo. mas com muito cuidado eu fui puxado. Quando me dei conta, já estava em cima do telhado. E é isso, eu não estou entendendo. Porque vocês me trouxeram aqui e me disseram, fica calmo, nós vamos te levar pro mestre. Escuta aí, ó, forte, ó. As telhas removidas, ó. Assim, começou a tirar. As telhas eu vou pra lá. Me viu que a sua cama dava pra passar. Os dois que estavam embaixo não subiram pra ajudar. Devagarinho a cama vai descendo. Os meus olhos de lágrimas enchendo. De frente com Jesus A minha vida está e todos os pecados ele vai perdoar. Começar a zoar. Tudo tua cama vai olhar. Minha pessoa